Fala pessoal, tudo bem? Agora estou aqui com o Arthur, da Publia, que a gente vai para a segunda parte do Descomplicando Mídia Programática. No episódio anterior, a gente falou sobre o que era a mídia programática, explicando os conceitos. E agora a gente vai fazer na prática como é que faz isso tudo. Arthur, hoje na Publia, o que acontece quando vocês recebem uma campanha de mídia programática? Legal, Felipe. Então, quando a gente recebe uma campanha de mídia programática, a primeira coisa entra na parte de planejar como que essa campanha vai ser configurada, né? E para isso a gente usa uma ferramenta que chama DMP, né? Data Management Platform, que é uma plataforma de gestão de dados, né? A gente sempre costuma usar o exemplo do Google Analytics, né? Se parece muito com o Google Analytics, você implementa uma tag no teu site para identificar quem são os visitantes, só que o Google Analytics tem muito aquele perfil de páginas mais visitadas, tempo de permanência, rejeição, tudo mais, né? E a DMP não, a DMP ela tem um foco em perfil de usuário, né? Qual é o perfil do usuário que visita o teu site? No Brasil hoje a gente tem 3 DMPs que são bem relevantes. Uma é a Tail Target, algumas pessoas chamam Tail Target, outras de Tail, a Naveg e a GDB, tá? Nós estamos aqui até mostrando na tela a Tail, para vocês conhecerem um pouquinho melhor como que funciona a DMP. E aí vamos supor que, essa aqui é um login demo, né? Mas vamos supor que essa login fosse exatamente de um anunciante que a gente estivesse analisando, né? A gente entra aqui na ferramenta e começa a ver o seguinte, né? O primeiro ponto, qual é o perfil dos usuários que visitam o meu site, né? Então isso já é muito legal, né? A gente tem aqui um perfil, né, de gênero, de faixa etária, de nível de renda. Qual é o interesse das pessoas que entram no meu site, né? Hoje, às vezes é difícil para uma empresa conhecer com profundidade do que os seus usuários se interessam, né? Então aqui ele está destacando alguns dos principais interesses, mas se a gente for descer aqui, ele tem vários outros detalhes e outros interesses aqui do público que visita esse site aqui. Microsegmento, né? O microsegmento é uma subcategoria dos interesses, né? Um pouquinho mais segmentado. Por exemplo, nesse site aqui as pessoas têm bastante interesse por turismo no Brasil, por TV aberta, também turismo internacional, por Black Friday e por aí vai, né? Qual o estilo de vida do usuário que visita esse site? Vamos lá, esse site aqui com bastante geração Y, pessoal estudante, por aí vai, tá? Quais os dispositivos que as pessoas utilizam para acessar esse site? Android em primeiro lugar, Windows Desktop em segundo, né? Então a gente consegue discorrer aí por vários outros dispositivos. Quais as regiões das pessoas que estão, as pessoas que acessam esse site? Aqui, né? Aqui um pouco parecido com o próprio Google Analytics, mesma região, e times de futebol. Para que serve essa informação, né? De que me serve tudo isso, né? Tem um caso que eu vou comentar. Nós fizemos uma campanha uma vez para um banco e o banco queria promover teu produto de previdência privada. E aí no briefing da campanha vinha, é um público acima de 45 anos. Beleza, a gente estava começando a planejar a campanha, público acima de 45 anos. Então, mas peraí, vamos dar uma olhadinha na DMP e ver o que a DMP fala? E a DMP desconstruiu essa imagem que a gente tinha e mostrou que, na verdade, boa parte do público que procura a previdência privada é um público jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos. E aí nós lançamos a campanha testando os dois públicos e acabou que o público jovem teve um resultado bem superior ao público já de 45 anos, né? Ou seja, é uma informação que não estava no briefing, é uma informação que ninguém que planejou a campanha, que tinha pensado antes, pensou em utilizar esse target, mas não, os dados nos mostraram a realidade, né? Um ponto importante, né, que eu não cheguei a comentar como que a DMP sabe o perfil dos usuários, né? A DMP, elas têm parceria com vários sites, os maiores sites do Brasil, os principais sites de nicho, e eu não vou entrar em detalhes do método, porque cada DMP tem um método específico, né? Mas basicamente ela identifica que aquele usuário, naquele computador, naquele device, ele navega por conteúdos daquele tipo de interesse e aí vai criando esses clusters e esse tipo de público, entendendo, né, cada usuário o seu perfil e formando esse report que a gente tem aqui. Legal. Você mostrou aí, teve bastante dados, né, de comportamento de usuário. E com esses insights, assim, como é que você configura uma campanha? Isso, legal. Então, uma parte da campanha é o perfil do usuário, né? O combustível da mídia programática é o perfil do usuário, mas a gente precisa executar essa mídia, né? Como que a gente executa essa mídia? Nós vamos para DSP,
Tá? A DSP a gente chama, né, a Demand Side Platform, ou seja, a plataforma do lado da demanda, né? Novamente, né, no Brasil a gente tem aí, existem várias DSPs no mundo, mas hoje no Brasil relevante, com grande presença, a gente tem a Brightro do Yahoo, que é essa que nós estamos vendo aqui agora, a MediaMath e a DoubleClick, que é do Google. Tá? Então eu vou estar abrindo aqui a DSP, a Brightro, para a gente ver na prática como que executa essa campanha. Né? O primeiro ponto nós tivemos aquelas informações de que público que estava visitando a campanha, vamos supor que fosse exatamente do site da campanha, até você comentou, né? Vamos supor que a gente fosse fazer uma campanha para lançar esse vídeo, para promover esse vídeo. Então nós queremos encontrar pessoas interessadas em negócios, em marketing. Então eu vou aqui, marketing digital, tudo mais. Então eu vou colocar aqui na DSP que eu quero configurar essas audiências, tá? Então vamos lá. O que é o ouro da DSP, né? A DSP, ela é um leque é um marketplace com uma série de provedores de dados, tá? E a gente pode ir montando aqui cada tipo de dado para entender qual é o dado mais interessante para uma campanha, tá? Vamos supor aqui, ó, eu vou entrar aqui nos provedores de dados que estão na Brightro, tá? Realmente você vai ver que é assustador a quantidade de fornecedores, né, de dados que tem disponíveis, né? Aqui a gente está falando da DSP do Yahoo, né? O Yahoo, vale lembrar que ele é um dos maiores publishers do mundo, ou seja, ele tem muito dado proprietário. Então aqui tem alguns dados proprietários do próprio Yahoo, dividido em uma série de subcategorias, Yahoo dado com base no e-mail que a pessoa recebe, buscas que a pessoa faz no buscador do Yahoo, outros dados, etc. Dados mobile, que o Yahoo tem algumas ferramentas de medição mobile e tudo mais. Mas eu vou entrar aqui nos dados third party, né? Os dados third party são esses fornecedores de dados, igual a Tail, que eu comentei, que a gente viu agora há pouco, igual a Naveg, igual a GDB, igual a BlueKai, Oracle, etc. Então, se a gente olhar aqui na DSP, cada binha dessa é um fornecedor de dados. Veja aqui a quantidade de fornecedores de dados que a gente tem dentro de uma DSP. Então, são, acho que mais de 200 fornecedores de dados, né? É um negócio bem interessante. Mas vamos lá, indo, por exemplo, para um caso prático da Tail, né? Na Tail, vamos supor, nós vamos então fazer uma campanha que nós estamos procurando pessoas com interesse, um target para a gente promover os nossos produtos, para a gente promover esse vídeo aqui, digital, de marketing digital, exatamente. Um target que eu poderia estar trabalhando são pessoas com, vamos supor, interesses em, vamos lá, aí vão ter diversos interesses aqui, mas vamos supor que tem, exatamente, ó, vamos lá, business. Posso colocar pessoas que tenham interesse em business, tá? Eu vou colocar aqui num grupo A, e que também sejam, vamos lá, com outro interesse que a gente possa somar, ou algum outro perfil. Não, então talvez não tenha algum outro interesse que eu vou somar. Mas eu posso somar com alguma faixa de idade, tá? Eu vou querer pessoas que sejam adultos jovens, que eles chamam, né? Jovem adulto. Vamos lá num novo grupo. Ou adultos um pouco mais velhos, né? Eu vou colocar. Então a gente aqui formou um cluster, né? Então são pessoas que tenham interesse em business e que estejam nessa faixa etária. Eu também poderia colocar uma faixa de renda, eu poderia colocar um microsegmento, vamos supor. Assim como na Serasa também, a Serasa Experian também, que tem essas segmentações, né, para B2B, focado no tempo de empresa, o tamanho da empresa. Exatamente. Ou eu poderia colocar pessoas que são diretores. Esses são cargos de decisão, e são importantes para B2B também. Exatamente. Ou seja, aí, vamos supor, eu vou colocar aqui. Então, eu estou criando essa primeira audiência de diretores mais adultos, né? E mais business, né? Mais diretores, mais business, mais adultos, tá? Legal. Esse é um cluster. Beleza, estou criando essa primeira audiência aqui, tá? Eu posso aqui dentro da DSP criar várias outras audiências, conforme o exemplo que você falou aqui. Foi bem legal esse exemplo que você falou de dados Serasa, tá? Nós temos aqui dados da Serasa também dentro da DSP, tá? Então vamos lá para um exemplo aqui. Os dados da Serasa são através de uma DMP, a KBMG, uma DMP que também tem atuação no Brasil. Ela que sobe os dados de Serasa na DSP, tá? E aí, inúmeros dados Serasa. Por que é legal o dado Serasa, né? O dado Serasa,
ele é um pouco diferente do dado da Tail Target, da Naveg e da GDB. O dado da Tail Target, Naveg e GDB, na grande maioria dos dados, são dados de comportamento de navegação. Ele é muito legal porque ele tem muita escala, tem um volume muito grande. O dado Serasa, ele é um dado registrado. O Serasa sabe que aquele usuário tem aquela faixa de renda ou compra aquele tipo de produto com frequência, e aí a gente sobe aqui na DSP e pode fazer uma campanha para esse público, né? Um outro exemplo que é muito legal, né? Vamos lá, a gente não poderia também deixar de mostrar a Naveg, que é uma DM importante, né? Ela vai ter aqui dados de pessoas com interesse em marketing. Vamos ver se tem marketing digital também, ó, business. Eu acho que eles têm aí mais de 3.000 segmentações, tá? Marketing online. Marketing online. Esse é perfeito. Ou seja, exatamente. Então, eu quero pessoas que tenham interesse em marketing online. Eu posso usar esse como um dado também. Indo um pouquinho além, não vai ser um exemplo exatamente para essa nossa campanha, mas só para mostrar, né? Tem aqui também um fornecedor dentro da DSP, que é a Factual. A Factual, ele é um data provider que ele identifica locais onde os usuários estão. Tá, locais que os usuários passaram. Ele é o mesmo data provider do Uber, do Facebook e da Apple, tá? Então ele é um data provider muito acreditado globalmente, né? E aí ele vai ter informações, por exemplo, de usuários que passaram, por exemplo, por lojas de automóveis, vamos lá, que estão interessadas em carros de luxo. E esses dados são no Brasil também? São no Brasil também. A gente faz diversas campanhas com a Factual, tá? Então tem muitos dados aqui. Ele vai ter dados de marca, né? Então, pessoas que passaram por uma loja, tem muito dado, lógico, exterior, mas pessoas que passaram por loja da Adidas, por exemplo, que a gente tem loja no Brasil. Então, são várias. Pode fazer um cruzamento de dados bem interessante. Pode fazer um cruzamento de dados, com certeza. A gente pode juntar dados de vários fornecedores, etc., né? Um outro dado muito interessante que tem aqui disponível, por a gente estava falando da DSP do Yahoo, né? É empresa que enviou algum e-mail. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, resultadosdigitais.com.br, tá? E aí eu quero enviar uma campanha só para usuários que receberam e-mails de resultados digitais, tá? Aqui a gente vai ter um número logicamente pequeno, por quê? Porque normalmente é um e-mail B2B que as pessoas usam, um e-mail de negócios, né, de empresarial, elas não usam tanto o e-mail do Yahoo, mas a gente pode então fazer uma campanha para pessoas que recebem e-mail da Resultados Digitais. Esse modelo pode fazer muito sentido, vamos supor, uma faculdade pode querer fazer uma campanha para pessoas que recebem e-mail desse cursinho. Excelente. Então, aí você começa a ver o potencial de segmentação que uma campanha de mídia programática tem, né? Beleza, vou... Legal. Você construiu a audiência e o próximo passo agora? Próximo passo é eu definir a lista de sites onde eu quero entregar essa campanha, tá? Então, vamos para um exemplo aqui. Vamos supor, eu vou criar uma nova lista de sites. A gente trabalha muito blacklists, né? Você pode ver, a gente já tem blacklists já que nós já subimos, né? Então, até um trabalho que a gente faz internamente dentro da Publi é de criar lista de sites que não vão bem numa campanha, ou às vezes até sites de game, né? Site de game tem muito clique, mas não é um clique de qualidade. Então, a gente igual bloqueia. no AdWords, a gente utiliza pensando... Que nem palavras negativas do AdWords, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí, vamos supor, eu posso aqui subir uma lista de sites aqui na DSP, vamos supor, eu vou subir, se a gente está falando de uma lista se a gente está falando de uma campanha de negócios, né, para promover para esse público, então eu vou subir uma lista de sites de empreendedorismo. Já carregou aqui isso, boa. Então, vamos lá, whitelist, beleza. E vocês que escolheram... Nós que escolhemos essa lista, nós montamos essa lista em um momento, né? Perfeito. Então isso tudo aqui está disponível dentro de uma DSP. Outra coisa que está disponível dentro de uma DSP, né? A questão de brand safety, tá? Isso é muito legal, tá? Eu não quero atrelar o conteúdo da minha marca a um certo... Sim, né? Vai que acontece de aparecer num site que é um desastre, um carro batendo, né? Isso, eu quero ter lá... Exatamente. Então aqui a gente tem uma série de conteúdos que a gente pode colocar e bloquear esse tipo de conteúdo. Tá? Perfeito. Até um caso curioso, interessante, uma vez nós fizemos uma campanha para uma construtora e essa construtora estava na mídia
com questões de lava-jato e tudo mais. E aí eles não queriam que um anúncio dessa construtora saísse do lado de uma notícia de lava-jato, né? E a gente utilizou o Brand Safety e teve bastante sucesso que o anúncio desse anunciante, como empreendimento imobiliário, não saiu do lado de uma notícia que fosse desconfortável. E agora o próximo passo, criou audiência dentro da DSP, e agora como é que a gente monta a campanha e faz os biddings, né, os lances? Isso, exatamente. Então, isso foi só uma parte da DSP, né? Na verdade, então a gente pode criar uma nova campanha, deixa eu voltar aqui, né? Eu vou criar uma nova campanha, vamos supor, né? Que eu vou criar uma nova campanha, vamos chamar ela de mídia programática, né? Vamos dizer que esse vai ser o nome da campanha. Normal, como qualquer outra campanha, a gente define data de início e data de término, tá? Como qualquer outra ferramenta. A gente vai definir uma verba para essa campanha, a verba que o anunciante quiser, tá? Eu posso definir que eu quero que essa verba seja gasta de forma equilibrada durante todos esses dias aqui. Ou não, eu quero definir um valor para gastar por dia. E uma outra coisa muito importante é, qual é a métrica dessa campanha? Qual é o principal objetivo? Legal. Isso aqui é um parênteses assim, que eu acho que é importante abrir, que é a DSP, ela tem um algoritmo, tá? Que esse algoritmo ele foi criado para otimizar a campanha. Então, o tempo todo, o algoritmo da DSP vai analisando toda a compra que é feita, todas as estratégias que a gente está entregando e quais delas estão mais próximas de atingir esse objetivo e quais estão mais longe, e ela já vai direcionando a compra de mídia. Então, se a gente for ver aqui em mídia programática, o inventário é quase que ilimitado. A gente tem aí dizem que no mínimo 80% do inventário dos sites do mundo estão disponíveis para serem comprados de forma programática. E aí a DSP nos ajuda a fazer um trabalho automatizado de direcionar essa compra de mídia, tá? Vamos supor que o nosso objetivo aqui fosse um custo por view. A gente quer que pessoas assistam o nosso vídeo, tá? E a gente aceita pagar um custo por view de, vamos supor, 0,30 centavos por view do vídeo. Tá. Esse é o objetivo da campanha, tá? E aí, então, nós criamos essa campanha aqui. O algoritmo da DSP vai trabalhar para bater essa meta, tá? Beleza, criei essa meta aqui, criei a campanha. E aí, basicamente, nós vamos criar o que a gente chama de line, que são as estratégias onde nós vamos pegar aqueles dados que nós já criamos anteriormente e aí nós vamos criar essa estratégia, né? Então, vamos lá. A gente criou, vamos supor, a whitelist de empreendedores, né? Beleza. Então, eu vou dizer que essa é uma campanha de vídeo, tá? Eu vou dizer que o período a data de início e fim vai ser a mesma data dessa estratégia, vai ser a mesma data da campanha, tá? Nosso objetivo é o custo por view. Eu quero pagar um CPM nessa mídia, vamos supor, de no máximo, como o vídeo é um pouquinho mais caro, mas vamos dizer que eu queira pagar no máximo R$11 no CPM. Aqui até vou abrir um parênteses importante, tá? Mídia programática é sempre comprada por CPM. Sim. Tá? Essa é a moeda da mídia programática. Até outros canais também, né? Como o Facebook, sempre prioriza o CPM. Exatamente, tá? Isso. E aí, novamente, né? Vou configurar aquela meta de CPV que a gente falou anteriormente, tá? Vou configurar uma verba para essa estratégia, para esse line. Vamos supor que esse line ele vai ter uma verba de 500, tá? Beleza, tá? Eu quero definir para entregar por dia no máximo R$50 nessa estratégia, tá? E aí eu quero dizer que a meta pode ser carregar uma tag de conversão, por exemplo, a conversão de quem viu o vídeo por inteiro, alguma coisa do tipo. Estou criando esse line aqui. Só que eu ainda vou ter muito mais outras segmentações aqui dentro do line, né? O primeiro deles, né? Então vamos ali, poderia selecionar as peças que eu quero os vídeos exibir, no caso, os vídeos como, no caso, exemplo. Exatamente, né? Gerenciar, selecionar uma biblioteca de vídeos se eu tivesse carregado aqui, tá? E aí aqui a gente entra no target, né? Então aqui dentro a gente vai poder selecionar que targets que a gente quer para essa estratégia, né? Para esse line item, né? O primeiro deles é a região. Eu posso, por exemplo, escolher para entregar no Brasil como um todo, né? Brasil com Z aqui no caso, porque a gente está falando de uma plataforma que é americana, né? Beleza. Eu quero entregar aqui então somente no Brasil.
já selecionei o Brasil, mas poderia também segmentar só para uma cidade, só para um estado, etc. Né? Em vídeo, eu poderia definir o tamanho do player que eu queira ou não, eu poderia dizer que é um vídeo que inicia sozinho ou não, eu posso usar viewability, eu só quero comprar inventário onde tem alta chance de ter um vídeo visto ou não, né? Com alta viewability ou não. Eu posso definir o que a gente chama de frequency capping, né? Quantas vezes que eu quero que esse usuário veja no meu vídeo em algum período específico. Por exemplo, eu quero que esse usuário veja esse vídeo no máximo 10 vezes em uma semana. Ok? Entendeu? E como essa é uma estratégia, eu também posso selecionar aqui que tipo de devices que eu quero, tá? Se eu quero entregar só em desktop, só em telefone, que navegadores e tudo mais, tá? E eu posso selecionar, conforme a gente estava vendo mais cedo ali, a lista de sites, que foi aquela lista de sites que a gente criou mais cedo, né? Então vamos ali a whitelist que nós criamos mais cedo, por exemplo, a whitelist de empreendedores. E aí assim eu criei essa estratégia, tá? Perfeito. Sem muita delonga, e seguindo mais ou menos esse mesmo processo, eu criaria também as outras estratégias com base nas audiências que nós falamos anteriormente e tudo mais. Beleza. Programou a campanha, então, aqui, Arthur, na DSP. E como é que eu vejo o relatório de estudo se está indo bem essa campanha? Legal, com certeza. Acho que é uma parte bem importante, né? E na mídia programática os relatórios são muito ricos, tá? Nós já previamente, obviamente, criamos uma campanha anterior para a gente estar mostrando aqui no relatório, né? E aí eu vou mostrar algum exemplo aqui. Então, a gente pode selecionar, eu quero olhar nos últimos 7 dias, tá? E aí eu vou gerar um relatório inicial, né? Vamos lá, eu quero que essa informação esteja na moeda do anunciante, que é na moeda da campanha, que vai ser em real. Nós fizemos uma campanha aqui anteriormente, eu gastei R$61, entreguei essas impressões, tive essa quantidade de cliques, tive esse CTR, tá, beleza. Mas talvez isso não é tudo que eu queira ver. Então eu vou colocar ali que eu quero um pouco mais de detalhes. Eu quero ver por cada line que nós criamos, né, por cada estratégia, tá? Eu quero ver isso quebrado por line. Eu quero ver esse report por... eu quero saber qual é o CPM que nós estamos pagando, tá? Então, qual que é o CPM que o anunciante está pagando, beleza? Eu quero também ver, vamos supor, posso ver por peças, tá? Vamos aqui, ó, Creative, entendeu? Então eu quero ver isso também quebrado por peças. Então, a gente pode vir aqui e gerar isso por peça, né? Então, nesse caso, nessa campanha aqui tem somente uma peça, mas a gente pode ver cada peça, cada formato. A riqueza de dados que a gente pode ver o relatório é muito grande, né? Então aqui a gente está vendo só um exemplo muito simples, né? Eu estou vendo que os usuários que são profissionais de marketing, eu estou tendo uma performance de CTR e na sequência de CPC muito mais baixa do que os usuários classificados como tomadores de decisão. Então eu vou direcionar a minha campanha para entregar mais nesse tipo de estratégia, tá? Uma outra coisa até curiosa, que o pessoal sempre pergunta, né? Vamos lá, as exchanges, né? É importante comentar que o pessoal fala, mas qual a diferença do Google Display para uma campanha programática, né? O Google Display é uma ferramenta muito legal, ela tem um valor muito importante, ela é muito boa, mas a gente consegue, numa campanha de mídia programática, ter muito mais inventário, além do inventário do Google, tá? O inventário do Google, ele é, sim, o maior do mundo na mídia programática, tá? Mas a gente pode pegar até aqui um exemplo nessa campanha aqui, né? Essa campanha, ela entregou 73 mil impressões e 38 mil foram na edX, que é a Ad Exchange do Google. Mas também teve uma quantidade de impressões muito relevante na Rubicon, que é uma outra exchange muito relevante aqui no Brasil, e por aí vai, ou seja, você pode ver... Então uma vai complementando a outra, né, na estratégia. Então é importante trabalhar com várias exchanges. Com várias exchanges, exatamente. Então basicamente isso é uma DSP, tá? A DSP vai ter aí uma infinidade de outros reports, eu não vou entrar em cada um deles aqui nesse momento, mas a gente consegue ver como é que está a campanha nos últimos minutos, como é que está uma série de pontos aí que a gente queira avaliar, mas basicamente isso é uma DSP, né? Uma plataforma onde permite você executar as compras de mídia programática. Perfeito, já conhecemos um pouquinho então como que faz na prática, né? E muito obrigado aí, Arthur, por ter mostrado. E no próximo episódio vou mostrar para vocês como é que a gente faz o planejamento de compra de mídia programática. Até o próximo vídeo.